dessa vez, até hoje. Pela ocupação da Araucania, que é uma região, terra reivindicada pelo povo Mapuche. Essa região da Araucania é justamente onde se situa a minha cidade, Temuco, né? Hoje a principal ameaça para os Mapuches são as empresas florestais, né? Arauco, Milinco são chamadas, né? Justamente porque a matéria-prima deles é o pino, eucaliptos, que de acordo com os Mapuches secam a terra, né? Bom, mais um vídeo, espero que tenha o som. Mari, que é aquele que eu falei para vocês, olá, né? Ou boa tarde, Mari. É o mesmo, não? Não. É o 2. Mari, não, é esse mesmo. Ele vai cantar e dar um saludo em Mapuche. Mari, Compuche. Mari, Compuche. More meu mongen, more bai. More meu mongen, more bai. Fátima pro meu, Fátima pro meu, Fátima pro meu, Fátima pro meu, Fátima. More meu do family my da pinha. More meu do family my da pinha. Mari, Compuche. Mari, Compuche. Bom, ele fala de um cumprimento, né, Mari, para as pessoas, e temos que comemorar porque estamos vivos, né, e estamos aqui por isso, né? Então tem tudo a ver com o nosso encontro também, né? Comemorar. Bom, a língua Mapuche agora, falando dessa língua, Mapudungun, que chama a fala da terra, significa a fala da terra, né? Para o estabelecimento de uma comunicação e entendimento, nossos antepassados mapuches estudavam a natureza, né? Estudar, compreender o idioma da terra, porque segundo eles, os sons, as mensagens, né? Os sons da terra, né? Nos dão essas mensagens, né? São sons próprios dela. O Mapudungun carece, infelizmente, de uma efetiva proteção, apesar do empenho do governo chileno, depois de séculos de repressão, em melhorar a situação de promover um efetivo acesso à educação nas áreas mapuches do Chile. Né? Poucas escolas têm o ensino da língua mapuche, pouquíssimas escolas, algumas na zona rural, mas são poucas. A língua mapuche Mapudungun pertence à família das línguas araucanas, na família das línguas indígenas da América do Sul, também considerada uma língua isolada, falada pelos mapuches no Chile e na Argentina, e aproximadamente tem uns 200 mil falantes. A arte da palavra por sobrescrita, uma coisa muito interessante, que isso eu vivi, eu sei como funciona, uma característica da sociedade mapuche, né? Se destaca uma distinção, o protocolo social e os costumes, tem grande importância na vida dos mapuches. A ritualidade, os espaços simbólicos, as cerimônias são comemoradas com muita solenidade,
onde emerge a palavra em todos os atos sociais e rituais que eles fazem. Né? A oralidade se converte então no veículo de interação que reproduz e dá forma ao universo simbólico da sociedade Mapuche. Segundo o escritor Lincope, a palavra é a via principal de comunicação, a transmissão de conhecimento e sabedoria, exteriorização das intenções, o entendimento, o acordo, a vida gira em torno a ela. Forma parte dos valores que o Mapuche tem dentro do conceito de convivência harmônica. Mais um vídeo, por favor. Esse é chamado Tungum da Palavra. Nesse vídeo vai mostrar uma mulher Mapuche, né, contando que a mãe dela contava a história do nascimento dela e ia passando essas histórias de geração em geração, né? Que a avó dela contou para a mãe dela e a mãe para ela. E ela tem que contar para os filhos dela. Ninyo kaya musafir na keluar ke Malaysia kinyan te walengeng kisurat kumeko patuchu pichameo pike peneo upicha kama nyalo tati pinke pi puche ko kya walu chimanden mauda plek pingen pike pinin ke Miyate mangerken kan temeo Uliwen, ni Chawen, Juan Panchillo, Amurki Yemiakiel, Cha Pedro Gochupura, ni Chachawen, ni Yatu Mateo. Akulungten, Metapaimeo, Yemiapeco, Mitun Comeo, Pe Yatu Manerken. Cadinha Mufante meu quinto. Bom, por causa do tempo, não vamos poder passar todo o vídeo, mas esse é um exemplo que ela está dizendo que a mãe dela contou desde o dia que nasceu, né? Fizeram a cerimônia, como que estava o dia, as ovelhas e tudo isso. Ela descreve, né, o dia que ela nasceu e a comemoração que eles fizeram, né, por causa do nascimento dela. E esse é uma mãe, supostamente, contar tudo Mapudungun, né, na língua Mapuche para ela. Então, a palavra torna-se uma ferramenta essencial para criar grandes oradores dentro da sociedade Mapuche. Existe um provérbio Mapuche falando assim, vou tentar falar. A minha tia, outro dia, estava me ajudando ao telefone, ela me falava, eu repetia, para ver se eu consegui. É algo assim. Thungumwin muten takimei. Significa falar bem é bom. E o outro provérbio, Nyenon Dungun Takimelai, que significa quem não sabe falar Mapudungun não é bom. E isso eles acreditam. Então as crianças, desde a infância, são preparadas na arte da palavra, né? Porque para eles é uma autoridade, chegar a ser uma autoridade dentro da sociedade Mapuche, né? Otorga um prestígio tanto social. Então para isso eles têm que dominar a língua Mapuche, né? A palavra então se faz presente em todas as situações da vida cotidiana. Por sobre a escrita, né? Depois vou falar na escrita um pouquinho. Por favor, próximo. Algumas autoridades Mapuche, tem tempo para ainda? Só? Ai, meu Deus. Queria falar tanta coisa. Algumas autoridades Mapuche, por exemplo, Lonco, Amate, Huaybife, tem outros, né? São muito importantes dentro da comunidade e eles são, por exemplo, Lonco, o chefe da comunidade, né?
A Amate é a autoridade socio-religiosa encarregada da medicina e da ciência. A Amate tem o Newen, que chama, que é o poder, né? E o Epife, por exemplo, é quem recolhe toda a informação que você tem ido transmitindo de geração em geração e transmite a memória do povo, né? Que é através do relato oral, e assim mantém vivos os contos, os costumes, a religiosidade, a história. É uma autoridade próxima a um historiador, né? Tem outros aí também que não vão. O Werken, que é o conselheiro, né? Ele comunica os temas importantes para a comunidade, usando a língua mapuche, claro. O Nhempin ajuda a Amate a comunidade, elabora as medicinas, reconhece as plantas medicinais e aconselha seu povo também. Então, todos têm um papel fundamental lá utilizando a língua, a oralidade. Não vamos ver esse vídeo porque senão não vai dar tempo, por favor. Para a sociedade mapuche, a palavra se converte num suporte cultural, né? Posto que ao ser do uso dos seus principais representantes, ela se converte numa condição para que exista dita sociedade, né? E a escrita assim, se torna um mecanismo insuficiente para o mundo mapuche, né? Persiste a oralidade, né? O bom uso da palavras, né? Para eles muito importante. Ia contar uma partezinha aqui que conta a história, né? Que numa tarde de 1532, quando Atahualpa, o imperador Inca, foi ao encontro com Pizarro, o conquistador espanhol, o clérigo que estava com eles apresentou a Bíblia, né? A Atahualpa, a qual teria a palavra, né, que continha a verdade. Atahualpa, ao tomar o estranho objeto e não encontrar som nele, ele lançou longe, considerado um engano. Isto foi interpretado como uma blasfêmia pelos espanhóis, né? Então, bom, aí teve umas milhares de tentativas de submissão, né? Escolas para os filhos dos caciques, né? Para formar elites de mapuches, ensino da fé cristã e escritura, estratégia de manter os filhos como se fossem reféns nas escolas, né? Em caso de conflitos bélicos. A ideia era criar essa elite, né, para evitar meios violentos e finalmente submeter os mapuches. Mas, apesar de todos os esforços dos espanhóis para introduzir os mapuches à escrita, estes não aceitaram porque era distante a sua identidade, né? Mas o que aconteceu? Como eles não se apropriaram da escrita, então desde a criação da República, baseada no pensamento iluminista europeu, aí que entra o nosso tema, né? Acreditava-se, e talvez acredita-se até hoje, eu imagino, na incapacidade mental do mapuche para adquirir conhecimento, rotulando-os como inferiores, bárbaros, bêbados, estúpidos, ignorantes, sem dignidade, que são palavras dos intelectuais daquela época, liberais contemporâneos, Tomás Guevara e Domingos Faustino Sarmento. Então, podemos ver aqui a possível origem dessa discriminação também, né? E as tentativas de o epistemicídio, né? Como conclusão, apesar do esforço dos espanhóis em introduzir a escrita, né, e estes se resistiram por ser alheio à sua identidade, a escrita carece de representação social e é enviada ao segundo plano, né, é menos usada. A palavra, a oralidade, é um suporte cultural de grande importância para os mapuches. Agora, eu lendo o Santos, aquele livro Epistemologia do Sul, né, eu acredito nessa interculturalidade que ele fala, né? Que pressupõe um reconhecimento recíproco, né, de outras culturas, né, enriquecimento mútuo entre várias culturas, né, que partilham um dado espaço cultural, mas cada um com seus critérios de validade, sem um se sobrepor em outro, né, ou em outra cultura. Para terminar, aqui temos uma união entre os mapuches. Essa foto foi 2 semanas atrás. Eu não sei se vocês estão acompanhando os conflitos que está tendo no Chile, né? Que tem tido uma repercussão mundial, né? Então, 2 semanas atrás tem essa foto aí, que são os Wincas, chamados Wincas, os chilenos brancos, com os mapuches unidos por uma mesma causa, né? Lutando contra o governo, as injustiças sociais e tudo mais, né? E lá em cima está o mapuche com a bandeira mapuche, em cima no topo, né? Interessante. E aí eu escrevi um pouquinho essa outra foto para mostrar, né?
as crianças também, todo o povo unido, mapuches, wincas, mapuches e mapuches, né? Já terminou, né? Terminou meu tempo. E eu queria terminar com isso. Eu escrevi isso lá, mas está em espanhol e eu esqueci de passar para o português. Posso ler? Rapidinho? Pode? El ruido de la población chilena y el silencio de la clase política. Toque de queda, que é o toque de recolher. Tanques del ejército en las plazas de Chile. ¿Cuánto tiempo sin ver esas imágenes? Una falsa democracia, una política que no representa al pueblo. Las personas que protestan no solo son jóvenes o delincuentes, son personas indignadas, cansadas de no ser escuchadas. Es la clara muestra del descontento por las injusticias sociales que viven día a día. Es el malestar social que aparece. Los actos de violencia no se justifican, claro, pero ¿de dónde viene tanta rabia, tanta ira del pueblo? Todo es consecuencia de la falta de acceso a la educación, a la salud, al transporte público, los jubilados que son los aposentados, sí. Los jubilados que reciben menos del mínimo, no son generaciones de delincuentes, como dijo el presidente, que eran solamente delincuentes. No son generaciones delincuentes las que se manifiestan, sino generaciones marginadas, olvidadas y subestimadas. Olvidadas son esquecidas. Lamento profundamente lo que está sucediendo en mi hermoso Chile querido. Necesitamos cambios y soluciones de la clase política ahora. La población no puede ni debe esperar más. Chichichín, lelele, viva Chile. Bom, gente, boa tarde, acho que já é boa noite, talvez. E agradecer o convite para estar aqui nessa mesa maravilhosa aqui. E parabenizar essa galerinha linda aí que tá organizando essa semana de psicologia com esse tema tão necessário, tão atual, né? E tão bonito. E uma organização muito bacana. Adoro, acho lindo ver vocês trabalhando assim, produzindo assim, pensando assim, é muito legal. Enfim, acho que todas as mesas hoje, de alguma forma, o Boaventura de Souza Santos foi chamado, né, a fala, apesar de, como a Nancy disse, que é um europeu branco e homem, né, ele foi chamado de alguma forma por ele ter ele desenvolveu esse trabalho, né? Ele desenvolve esse trabalho pensando nessa questão das epistemologias do Sul, né? Pensando nessas linhas abissais imaginárias que dividem o mundo em dois hemisférios, né? Sendo que em um deles, né? De um lado da linha abissal se produz conhecimento científico, do outro lado dessa linha se produz opiniões, crenças, crendices, né? Mas nada científico, né? E aí ele vem então falar dessa epistemologia do Sul, da necessidade da gente pensar em epistemologias do Sul. E aí eu vou falar de um epistemólogo, né? Que embora muita gente não o conheça como epistemólogo, né? Ele é um epistemólogo, né? Que é o Paulo Freire. Ele ficou muito conhecido por um método de alfabetização de adultos, porque foi esse método de alfabetização de adultos que o levou ao exílio, mas a prisão, né, e depois ao exílio, mas na verdade ele construiu muito mais do que um método de alfabetização. Ele construiu uma epistemologia, uma filosofia e uma ética pedagógica. E eu tive a honra de trabalhar com Paulo Freire durante 5 anos na minha vida, num projeto de alfabetização de adultos. Assim que ele voltou do exílio, final dos anos 80, né, a gente começou com esse projeto e ele entrou no projeto em 92 e ficou até 97, foi quando ele morreu. E ele nos orientava, né, ele sempre dizia que ele não dava supervisão, porque ele não tinha uma supervisão de nada, então ele apenas nos orientava, mas eu tive essa honra, né, e essa sorte de conhecer Paulo Freire, de trabalhar com ele, de aprender com ele muitas coisas, muito além do conhecimento da pedagogia, né? Mas eu aprendi muitas coisas de atitude, de formas de estar no mundo, convivendo com o Paulo Freire, né?
E aí eu fico pensando assim, né, quem é Paulo Freire? Há 2 anos atrás, quando eu fazia essa pergunta, 1 ano e meio atrás, quando eu fazia essa pergunta nas minhas turmas, em que eu falo de Paulo Freire, a maioria, grande maioria, esmagadora maioria, não sabia quem era Paulo Freire. No máximo sabiam que era um velhinho de barba branca, né, que não era o Papai Noel. Mas não sabiam absolutamente nada de Paulo Freire. Paulo Freire estava sendo absolutamente esquecido por essa geração. Mas como a vida se faz de contradições, hoje a gente vive um momento sombrio, né? Tempos sombrios no nosso país, em que a educação, a ciência, o conhecimento, tudo é desvalorizado, e todo o ódio que essa família que está no poder tem contra o Paulo Freire, fez Paulo Freire renascer. Então hoje os livros dele estão sendo reeditados, né? Aumentou em 60% a venda dos livros, né? Nesse dia dos professores, ele foi a pessoa mais procurada no Google para se fazer homenagens, né, aos educadores. Enfim, a vida é feita de contradições, né? Então esse ódio fez Paulo Freire renascer, fez as pessoas se interessarem por saber quem é Paulo Freire, e isso é ótimo, né? Então, como eu falei, né, o Paulo Freire ele fez muito mais do que um método de alfabetização de adultos. Né? Ele inclusive dizia pra gente, não, eu sou muito mais guloso do que isso, eu queria trazer muito mais. O método de alfabetização foi uma consequência de toda uma epistemologia que ele criou, de toda uma filosofia que ele criou, né, pedagógica, uma ética pedagógica, que começa... Eu vou tentar falar de Paulo Freire em 20 minutos, 30 minutos, mas é uma missão impossível, tá? Nem Tom Cruise ia conseguir. Então, assim, eu fiz a opção de falar rapidamente, simplificadamente, de alguns conceitos do Paulo Freire e depois colocar uma reflexão aqui para a gente fazer, né, começar na minha fala e depois ir para o debate. Seria realmente impossível falar de Paulo Freire, né, a vida, a obra, as histórias do exílio, enfim, seria impossível. Então eu fiz algo muito simplificado. Quem já estudou Paulo Freire, para quem estudou Paulo Freire, o que eu vou falar é óbvio, porque eu estou fazendo uma simplificação, mas para quem não sabe, não conhece, a epistemologia freiriana vai ser eu quero chamar a atenção que eu vou fazer um resumo resumidíssimo e simplificadíssimo, tá? Bom, então, a filosofia, né, a pedagogia do Paulo Freire começa com uma pergunta, né, que é uma pergunta que ele diz que todos os educadores deveriam se fazer, que é: o que é um ser humano? Quem somos nós? Né? E essa pergunta, ele vai responder que nós somos homens e mulheres inconclusos, inacabados, em um processo constante de transformação, de um vir a ser mais. Né? Esse ser mais é fundamental na obra do Paulo Freire. Né? Ele vai dizer que é um processo de humanização. Esse ser mais no sentido da humanização. Tá? E é exatamente porque somos inconclusos, inacabados, que os processos de educação são possíveis. Mas a gente também ouve muito falar, a educação é a salvação de tudo, a educação vai transformar o mundo, mas a gente precisa perguntar de que educação a gente está falando. Não é qualquer educação que vai transformar o mundo, né? E essa é a segunda pergunta do Paulo Freire, né? De que educação a gente está falando? Que educação é essa que pode ser transformadora, tá? E aí ele vai construir todo um pensamento que está evidenciado na obra dele, a mais importante, que é a Pedagogia do Oprimido, em que ele vai buscar na dialética do Hegel, daquele do senhor e do escravo, a ideia de dois seres acorrentados, né? O senhor e o escravo, e o senhor anulando o desejo, a identidade do escravo, o escravo acreditando que realmente não tem identidade, que ele pertence ao seu dono, né? E a dialética hegeliana vai dizer que os dois estão aprisionados, tá? Um ao outro, e eles só vão se libertar juntos. Não adianta um se libertar sozinho, porque o processo de acorrentamento ele é dos dois lados, né?
Então, a partir daí, o Paulo Freire vai começar a pensar colocando o oprimido e o opressor, né? O opressor como o senhor, o oprimido como o escravo, tá? E ele vai dizer, bom, que pedagogia é essa que pode nos permitir fazer essa libertação, libertar os dois, né? Porque ele vai dizer, tanto o opressor quanto o oprimido estão num processo de desumanização, por motivos diferentes, de formas diferentes, mas os dois estão num processo de desumanização, que é um processo que é o contrário da vocação humana, segundo ele, né? Que a vocação humana é da humanização. Então, como fazer essa libertação? Ele vai dizer, eles só vão se libertar juntos. E quem pode fazer essa libertação é o oprimido, porque o opressor jamais vai abrir mão dos seus privilégios, tá? Embora esteja também desumanizado, mas ele tem privilégios e ele não vai abrir mão dos privilégios. Então, o Paulo Freire cria a pedagogia do oprimido, tá? Que é bastante famosa, né? E muito pouco conhecida, né? Ele vai dizer como é que essa pedagogia pode funcionar, essa pedagogia do oprimido, né? Como é que o oprimido pode fazer esse processo de libertação desse acorrentamento. E aí ele vai falar, então vai desenvolver o que ele chama de 2 tipos de educação. A educação bancária, que é essa educação tradicional que a gente vive, né, em que existem aqueles que sabem, que vão transmitir para aqueles que não sabem, né, e que é essa educação hegemônica que a gente tem, é tradicional, e ele vai contrapor a isso a educação dialógica, né, uma educação em que a gente possa dialogar todos juntos, né? A partir da certeza, segundo ele, né, de que não existem conhecimentos melhores do que os outros, existem conhecimentos diferentes, né? Paulo Freire nunca se perguntou, será que o povo sabe, tem saberes? Ele nunca se perguntou isso, porque isso já era para ele uma resposta. A resposta já estava dada. É claro que tem saberes, né? Saberes diferentes dos meus, saberes diferentes do outro, mas que são saberes importantes. E com isso ele desenvolveu, então, toda uma metodologia, né, de trabalho, de uma educação dialógica, que parte desde os detalhes, né, que a gente às vezes acha que é uma bobagem. Eu sempre falo para os meus alunos, quando eu chego na sala de aula, gente, vamos fazer círculo. Eu não vou ficar nesse lugar, né, esse lugar que eu estou agora, né, que nós estamos agora, né, do saber, né? Eu sei, vou dizer para vocês, vamos fazer um círculo, que é isso que ele sugere, né? Ele substitui a sala de aula pelo conceito de círculo de cultura. Um círculo, porque no círculo estamos todos na mesma posição, né? E de cultura, porque são culturas diferentes que vão transitar ali, que vão ser debatidas e dialogadas. Essa é a educação libertadora, a educação dialógica que o Paulo Freire vai desenvolver no seu trabalho, né? Partindo do saber dos trabalhadores, dos camponeses, dos operários. O Paulo Freire dizia que eu sou um educador de esquina de rua. Não é a universidade que faz de mim um educador. O que me faz educador são as esquinas das ruas. Ele realmente, o trabalho dele era muito um trabalho de estar no campo, de estar nos locais de trabalho, de estar nos canteiros de obra, fazendo essa educação, né, dialógica. E ele sempre questionava de ser chamado de intelectual, né? Sempre que se referiam a ele como intelectual, ele questionava muito isso. Ele dizia, intelectuais somos todos, né? Todos nós somos intelectuais, de formas diferentes, né? E os oprimidos, eles não são reconhecidos como intelectuais, porque a nossa sociedade é estruturada dessa forma, de hierarquizar saberes. Então, o saber da universidade é considerado um saber mais importante do que o saber popular, né? Então, por isso, ele vai dizer, por isso os trabalhadores, os operários, o povo, de uma maneira geral, não é considerado intelectual, embora tenha saberes que são tão importantes e, dependendo da situação e do momento de vida, são mais importantes do que o saber conceitual, o saber considerado, né, socialmente científico.
E aí ele vai dizer que a gente, como professor de universidade, o que a gente tem é uma instrumentação metodológica que ao se unir a um saber popular, pode e deve produzir outros saberes. Essa era a ideia dele, né? Uma educação que produza novos saberes. Nesse encontro do educador com o educando, um novo saber é produzido para os dois, tanto para o educador quanto para o educando. É um outro saber. Tá? E ele vai falar, então, que o objetivo dessa educação seria a gente trabalhar o que ele chamou de situações limite. Isso ele vai buscar num outro educador brasileiro chamado Álvaro Vieira